Mas não se preocupa não, isso aí está escrito na Bíblia. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do meu nome, disse Jesus. E bem-aventurado, sabe qual a tradução? É feliz, feliz. Feliz é aquele que escuta o palavreado mal e não se mistura. Então, vai lá e olha, sabe o que Ananias disse? Eu não vou não, Senhor. Aquele homem lá é o seguinte, ele mata crente. Aquele homem lá, sabe o que ele faz? Ele persegue nós que estamos pregando a tua palavra, Senhor. Eu não vou, mas vai lá, porque fui eu que escolhi. E quando eu escolho, pode ser o que for: ladrão, rouba banco, pode ser pingalhada, mas se eu escolhi, eu converto e faço um homem novo na minha presença. Não importa o que você era no passado, o importante é que Jesus te escolheu hoje, te trouxe aqui e quer converter o teu caminho para você viver os milagres e as bênçãos que Ele tem para você. Por isso não importa o que você fazia lá atrás, não importa quem você era, o importante é que Jesus te trouxe aqui hoje e quer converter o teu caminho. Só isso aí que importa. É isso aí mesmo, pode ir lá, porque fui eu que escolhi ele. Isso é que a conversão nos faz. Primeira coisa, andar no caminho completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. E uma coisa que eu tenho que dizer: Jesus, Ele nos apresenta a conversão, Ele nos oferece, mas a decisão sempre é nossa, de se converter ou não. Viu? Jesus não vai pegar você pelo pescoço e te obrigar a se converter, não. Ele vai te apresentar a opção. Se você quiser, entra por aqui. Agora, se você não quiser, eu vou procurar outro que queira. Segunda coisa, ela nos faz enxergar coisas que nós não enxergamos. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele ficou por alguns períodos sem enxergar. Jesus cegou a sua visão, literal. O olho mesmo, ele ficou sem enxergar, como se tivesse escamas nos seus olhos. Sabe por quê? Jesus estava ali curando, convertendo num processo. Paulo, tudo aquilo que você viu antes, tudo aquilo que você viu e aprendeu, agora é o seguinte: eu vou te dar um novo olhar do que é a conversão, Paulo. Antes você olhava para um crente, xingava o crente. Para que ser assim? Para que andar com um terno num calor desse de 40 graus? Hoje é você que está andando com um terno dos 40 graus. Jesus te deu uma nova visão do que é servir a Ele. Servir a Ele não é só colocar um terno. Servir a Ele é muito mais do que isso. É começar a enxergar além. É começar a enxergar que tem algo prometido para mim e para você. Sabe o que acontece, meu irmão? Nós estamos olhando para o lugar errado. E a Bíblia diz que é para nós olharmos para o alvo e para a cruz. Paulo, agora é o seguinte: a partir de hoje você vai só olhar para mim, porque se você desviar o seu olhar, você não vai aguentar, você não vai suportar. Sabe por que às vezes nós não suportamos a conversão? Porque estamos olhando para o lado, e quem olha para o lado para. Quem olha para o alvo continua: eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, é lá que eu vou chegar. E não importa quem está no meio do caminho, se tem um demônio de um lado, se tem 1000 de um outro, e 10.000 de outro lado, a Bíblia diz que eu não vou ser atingido. Paulo, você vai ficar por alguns dias sérios, porque também na hora que você abrir o olho, ninguém vai te segurar. Você vai começar a pregar, você vai começar a ser usado. Talvez hoje você não está enxergando o que é o Evangelho, mas Jesus quer hoje curar a tua visão, para você começar a enxergar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fiel. Para de olhar para a situação e olha para o Deus que está falando com você hoje. E o nome dele não é André, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está presente hoje aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, Paulo, na hora que você abrir esse olho, eita, Jesus, deixa ele te pegar. Na hora que você abrir seu olho, você ainda não está enxergando o que Deus tem na sua vida. Perdão, tirar o. Mas esse é o propósito de Deus. Ele está te convertendo, porque na hora que ele abrir, quem quer ter os olhos abertos aqui hoje diz amém. Ou quem está precisando ser curado na visão, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá treva. E aí Paulo vai lá, o servo de Deus ora por ele, e aí ele abre os olhos e começa a imaginar aquela cena. Paulo não mais enxerga os cristãos
como pessoas malditas. Paulo começa a enxergar os cristãos agora como irmão. Irmão, para de enxergar o irmão como tem inimigo aí, viu? Para de enxergar aquele que está cantando no seu lugar como inimigo. Não, é Deus que coloca, é Deus que fala, é Deus que tira, é Deus que coloca, meu irmão. Para de enxergar aquele que está orando por você como seu inimigo. Aqui somos todos irmãos. Estamos adorando o único Deus verdadeiro. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Paulo deixou de enxergar os cristãos, deixou de perseguir. Agora eu faço parte dessa família. Você faz parte da família de Deus. Se você está enxergando assim ainda, é porque você precisa ser curado na visão. Os teus olhos precisam ser convertidos. Mas é por isso que você está aqui hoje. É por isso que eu te trouxe aqui hoje. Porque se ele não fizer isso hoje, é porque você não quer. E aí ele abre os olhos. E a partir daquele momento já sai pregando a palavra de Deus. Segura assim mesmo. E eu não sei se você já percebeu, mas foi um dos homens que mais sofreu na vida. Um dos homens que mais pregou, mas um dos que mais sofreu também pelo Evangelho de Jesus. Um dos que mais escreveu cartas. Um dos que mais foi usado por Deus. Foi um daqueles que estavam perseguindo a igreja. E aí abriu os olhos e começou a ser participante. Agora ele enxerga, a partir desse momento ele começa a enxergar um Jesus totalmente diferente. Um evangelho totalmente diferente. Talvez nós estamos precisando disso hoje. De olhar diferente. Porque quando nós usamos os nossos olhos, nós só enxergamos a maldade. Mas quando nós enxergamos com os olhos de Jesus, aí nós vemos as pessoas por dentro. Aí Jesus nos ensina a ver a intimidade. Aí Jesus nos ensina a ver algo além daquilo que nós enxergávamos. Mas o homem natural não consegue viver isso. A carne não consegue viver isso. Para a conversão acontecer, não precisa ter que acontecer. Sabe por que ainda Deus não te usou? Porque você não renunciou àquilo que Ele falou que era para renunciar. É isso mesmo. Você não renunciou àquilo que Ele falou que era para renunciar. Paulo largou tudo e disse: "Esse tempo para mim." Você não consegue largar um videogame. Não consegue largar na internet. Um dia eu dei um conselho para o jovem e disse assim: se você hoje chegar na tua casa e excluir aquele Facebook lá, Deus vai começar a te usar. Ele está mandando te falar. Ele não fez. Não está aqui hoje mais. Nós não estamos conseguindo renunciar porque a nossa visão está tampada. A nossa visão está com as escamas. E para a visão ser aberta, a conversão tem que acontecer. A conversão genuína tem que começar. E é de dentro para fora. Se não renunciar, vai ficar só enxergando aquilo que não presta. Quer ser? A conversão. E essa é a mais difícil. Nos ensina a suportar aquilo que, se nós não tivermos nos convertido, nós não suportaríamos. Não. Já viu gente dizer assim: o meu pavio é curto. Quando você escutar isso aí, não precisa falar para ela que você não vai magoar, mas falar assim: não se converteu ainda. Mas se me dá uns 5 minutos, sinto muito, mas não se converteu não. Agora, se não aguentar, é porque Jesus já converteu. E quem convive comigo, geralmente fala que eu sou um pouquinho chato. Quem convive. E o Rodrigo que fala que eu sou chato, mas sou um chato legal. Não sei como ele fala isso. E a Pri e a Rosa estavam dizendo que lembraram de mim esses dias, lá na empresa onde elas estão trabalhando. Que falou que o patrão lá é meio chato. Falei: você lembrar de mim por causa disso que eu sou chato? Não, elas lembraram de você porque só você poderia dar um jeito nele. Falaram assim. Mas eu continuo gravando. Continua, mas ele acende aqui, fica vendo. Tirar, ele apaga lá. Que chique. Mas porque é o nosso jeito. E Deus coloca as pessoas certas para nos suportar, mesmo com a nossa chatice.
as pessoas certas. Porque se ele tivesse colocado outra mulher na minha vida, talvez não estaria hoje comigo. Eu se aguenta. É baixadice. Pode ser. Mas eu não estou querendo falar disso, eu estou querendo falar de suportar as aflições por Cristo. De suportar. Paulo teve que suportar tantas coisas. Ele teve que ficar preso na sua própria casa por pregar o Evangelho. Ele teve que ser chicoteado. Sendo ainda cidadão romano, ele não reclamou. Ficou na prisão, foi chicoteado. Porque ele poderia muito bem reivindicar. Eu sou cidadão romano, vocês não podem me prender, não podem fazer nada comigo. Mas ele suportou as aflições por Cristo. Ele suportou. E então, irmãos, se nós não somos convertidos a Jesus, nós não vamos suportar ninguém. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Quando ela está falando isso, não está falando para você aguentar a chatice do outro, ela está falando suportar, sabe o que é? Ajuda em oração, ore por ele, converse com ele, dê um conselho de Deus para ele. Esse é o suportar da Bíblia. Não é você lá e carregar no colo, que carregar no colo e largar lá na frente é fácil, e depois, não, deixa que Jesus carrega, porque ele não solta. Lá na frente nós vamos cansar, mas se Jesus não cansa, ele vai te carregar até o final se for preciso. Coloca diante de Jesus, apresenta diante de Jesus. E Deus já deixou, Jesus já deixou bem claro, é o seguinte: e esse daí vai sofrer por mim. E ele não falou isso só para Paulo, ele falou para nós também. Falou ou não falou, amém? Então por que nós estamos reclamando? Por que nós estamos murmurando nos últimos dias? Mas eu sei que é uma luta muito grande, espiritual. Para a conversão acontecer, é luta tremenda. É o diabo tentando te afastar e Deus tentando te trazer. Só que aí existe um detalhe. Deus, ele espera com os braços abertos. O diabo está doidinho para te ficar rasteiro. E Jesus está com os braços abertos, dizendo: filho, eu estou te esperando. Eu estou falando com você. Eu já falei no domingo passado, eu já falei na sexta, já falei no sábado, estou falando hoje de novo. Se não nascer de novo, disse o pastor Luiz aqui, não foi? Se não nascer de novo, não tem jeito. Se continuar assim, sabe para onde vai? Mas só que eu quero converter no teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está querendo entrar na nossa casa. Mas não é lá na tua casa, não é na Seara Mantiqueira 210, não. É na tua casa, no teu coração aí. Ele está querendo converter no teu coração. Ele vai te fazer suportar coisas que você não suportava. Antigamente você não podia ouvir. Isso acontece muito no trânsito, né? O cara buzinou lá atrás, o outro da frente já fica bravo, quer. Já vi crente que quase desceu do carro para pegar o outro, viu? Fecha os vidros, liga o som no louvor e vai embora, meu irmão. Se converta a Jesus. Foi o Alex que estava contando ontem. Diz que o cara queria passar ele pela direita, e aí ele não deixou o cara passar. E o cara começou a xingar ele de todo nome. Na hora que passou, assim que ele conseguiu passar, ainda lá atrás do carro dele estava escrito Jesus. Não adianta nada, tem um Jesus bem grande lá escrito no coração. Está lá o diabo morando dentro. Não coloque Jesus no seu carro, não precisa. Mas ande com ele, isso é o necessário. Aleluia. Suporte por ele, isso é o necessário. Suporta as aflições como um bom soldado. O apóstolo Paulo aconselhando. Suporta como um bom soldado. Vimos aqui a peça 1. Como um bom soldado do apóstolo Paulo. Não, um bom soldado de Cristo, porque ele é um general.
Você vai começar a suportar coisas que antes você não suportava. Vai suportar o marido, vai. Porque foi Jesus que te deu. Vai suportar a esposa, vai também, porque foi Jesus que te deu. Vai suportar os filhos, vai, porque foi Deus que te deu essa família. É para suportar, é para dar um apoio. Mas agora, se não for convertido, não estou nem aí. Última para nós encerrarmos. A conversão, ela nos leva a um lugar. Primeiro, ela te faz andar por caminhos totalmente diferentes daquilo que você estava acostumado. Segundo, ela te faz enxergar coisas que você não enxergava. Terceiro, ela te faz suportar coisas que você não suportava. E quarto, ela vai te levar para algum lugar. Quem sabe qual é esse lugar? Qual é esse lugar? O céu. Quem quer ir para o céu aí? Se converta primeiro, viu? Quem quer ir para o céu aí? Tem que se converter primeiro, porque a conversão vai te levar, vai levar a igreja de Jesus para a glória eterna, como Ele lá nos céus. Isso, quem vai viver aqui somos nós, através da conversão de Jesus. Ela vai nos levar para o céu, porque Jesus disse que tem um lugar preparado para nós. E é o seguinte, estava conversando hoje, foi ali em casa, ele falando com o pastor, ele fala assim: é o seguinte, a minha mansão lá, eu não vendo e nem alugo, não adianta querer não. E é assim mesmo, a mansão que você tem lá, não vende e nem aluga, não toca nada. Se converta todo dia, e no dia certo você vai morar lá. Já está lá o endereço com o seu nome, está só esperando. Só que Jesus é tão poderoso, se você não quiser, ele toca a placa e coloca outro nome. Mas está lá preparadinho para nós, para mim e para você. A conversão, ela vai nos levar a um lugar. Só que nós temos aqui, e é o tema do aniversário, que tem que chegar até onde? Até o fim. Falou que é no meio do caminho? Falou que é metade da metade? Até o fim. O fim é onde? No final, né? O fim é no final. O fim não é no meio, como muitos estão pensando. O fim não é em 70%. O fim é lá nos 5% e é no final. E no final vai ter coroa para cada um de nós. Mas isso nós vamos receber quando nós estamos no caminho, nos convertendo todos os dias. A conversão vai te levar para este caminho. A conversão vai te levar para este caminho. E é o seguinte: no meio do caminho vai ter as pedras. No meio do caminho vai ter as dificuldades. Vai ter as lágrimas. Mas no final, quem está esperando não vai ser eu, não vai ser o pastor. Vai ser Jesus dizendo: 20 benditos do meu Pai para o lugar que eu vos preparei. 20 benditos do meu Pai para o lugar que eu vos preparei. Você já parou para pensar nisso? É isso que nos fortalece. É isso que nos faz continuar. É isso que nos faz vir à igreja. A conversão. Nessa noite, eu oro a Deus. Eu peço a Deus que nos converta todos os dias. Ela vai te levar para um lugar. E esse lugar é você que vai escolher. A conversão vai te levar para o céu. Agora, se você quer ser convertido ou não, é com você. Se nós queremos ser convertidos ou não, ele vai ser conosco. Essa é a palavra de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós lemos lá em Salmos que ele converte o lugar deserto em lagoas. Dá para passar dinheiro. E ele te faz plantar em lugares que não dava nada. Mas ele faz que aquele lugar dê fruto abundante. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós temos. Este é o Deus que nós servimos. E tudo isso é o processo da conversão. De nós pegarmos tudo aquilo que nós éramos lá no passado e dizer: a partir de hoje, eu quero um novo rumo para a minha vida. Eu quero um novo caminho para mim, porque esse que eu estava traçando não é o que eu quero é estar perto de Jesus.
Tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou a Jesus? Se tem, Deus está te dando essa oportunidade hoje, viu? Porque o dia de amanhã, meu irmão, só Jesus mesmo. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Se tem alguém aqui nessa noite, eu te convido você a vir até aqui à frente. Alguém que queira confessar a Jesus. Alguém que queira viver este novo caminho que Jesus está te apresentando hoje. E Ele está dizendo que este caminho que Ele está te apresentando hoje é o caminho da liberdade. Foi por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui porque é uma festa, não. Ele te trouxe hoje porque Ele olhou para a sua vida e viu a importância da tua vida, da tua família. Ele viu o potencial que você é. Ele viu que através de você, como foi com Paulo, ele pode começar a escrever histórias novas por aí, através da sua vida. Se tiver alguém aqui, vem sem demora. Já vou estar entregando o microfone para você. Tem alguém que está fraco, que por algum motivo se desviou da caminhada, se afastou da presença de Deus? Tem alguém aqui nessa noite, nós vamos orar com você também. Se tem, pode vir aqui. Nós vamos orar para Deus fortalecer o teu coração, converter o teu coração. Se você está se sentindo fraco, quase se desviando do caminho, tem alguém nessa noite, todo mundo está zerado. Então eu vou orar. Eu vou orar para Deus te usar. Aleluia! Vou orar para Deus te usar. Se você está 100% na presença de Deus, eu vou orar para Deus te usar. Porque quem me deu essa palavra hoje foi Deus. Glória a Deus! Então você que está fraco, você que quer ser referência na tua família e na tua casa, vem aqui. Deus vai mudar o teu nome. Deus vai mudar o teu nome de fracassado para aquele que vai viver os milagres de Deus. É isso mesmo, é isso que Deus vai fazer. Jesus está querendo te converter, meu irmão. Ah, não, mas eu não faço nada de ruim. Não, meu irmão, Deus está querendo te converter para te usar, não é para isso. Aleluia. Pode vir. Deus vai converter esse caminho. Os obreiros intercedendo aí. Deus vai te apresentar um novo caminho. Amém, Deus. Deus vai te apresentar um novo caminho. Oh, Santo Deus, é hoje, Pai. Espírito Santo de Deus, foi o Senhor quem nos usou nesta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, converte agora. Tem que ser corajoso para assumir que quer se converter, viu? Tem que ser corajoso, não é para qualquer um, não. Deus vai honrar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus da glória, Santo Espírito de Deus, você aí que está 100% interceda, porque está fraco. Comece a exercer a tua função de cristão. Deus está te dando uma oportunidade que você não quer aceitar. Eu estou com as minhas mãos limpas, não tenho mais a ver com isso. Teu sangue não está mais nas minhas mãos. Agora é entre você e Deus. Eu preguei aquilo que Deus mandou. Ele disse que você não se converter, o diabo vai te arrastar. Ele disse que se você continuar negando o nome dele, ele vai te arrastar para as trevas. Essa é a verdade do Evangelho. Ele quer te libertar, ele quer te curar, ele quer abrir os teus olhos. Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer abrir os teus olhos. Abra os olhos do teu povo. Ele quer te libertar da tua vida. É isso aí, vocês que estão aqui à frente, tomem a posição. Assumam a posição que Deus está lhe entregando hoje.
Ele está te colocando aqui hoje, neste lugar. Ele está entregando nas mãos de vocês. Agora tem que querer, tem que aceitar, tem que desejar, tem que querer, tem que sentir sede, para que Deus comece a usar a tua vida. Santo Deus. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui. Não é para entender mesmo, não, é para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Abra, Senhor. Santo Deus, amém, aleluia. Eu vou perguntar mais uma vez, porque o Espírito Santo está mandando. Tem alguém aqui nessa noite que quer confessar a Jesus como seu Salvador? O Senhor está mandando eu falar de novo. Eu disse que a opção é sua, né? Deus não vai te obrigar não, viu? Mas Ele está te dando a oportunidade hoje você confessar o nome dele. Não tem ninguém? Pronto, fiz a minha parte, viu? Fiz a minha parte. Vocês que estão aqui à frente, estendam as suas mãos assim. A mão direita, estenda a mão direita assim. Senhor meu Deus, repita comigo. Senhor meu Deus. Repita forte, com convicção. Senhor meu Deus, nesta noite eu recebo, aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Porque hoje os meus olhos foram abertos. E a partir de hoje eu vou enxergar quem o Senhor é. E o Senhor é poderoso, santo, tremendo, fiel sobre a minha vida. Que o Senhor me guarde, me proteja todos os dias, para a sua glória. Só quem foi abençoado aplauda, glorifica e exalta o nome de Jesus.